Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Obrigada, minha linda. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. E eu só tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta passagem que nós vamos ler da Bíblia, ela nos ensina a ter fé, perseverança, humildade e nunca desanimarmos. Amém, meus irmãos? Que eu espero que essa palavra vá de encontro a cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ler a passagem que está em Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. Abra suas Bíblias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nesta manhã maravilhosa. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Essa é uma passagem de muita perseverança mesmo. Essa é uma passagem de muita fé. Essa é uma passagem de muita persistência. Porque não é para qualquer um não, viu? Eu espero que nesta manhã, esta palavra anime vocês a prosseguirem, em nome de Jesus. Vamos ler. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, a adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é o drama de uma mãe. Esse é o desespero de uma mãe. E quantas mães, nesse exato momento, não estão sofrendo? E quantas mães, quantos pais, nesse exato momento, estão sofrendo por causa dos seus filhos? E essa é uma história que relata o drama de uma mulher. Mas o que essa mulher extraordinária nos ensina é para toda a humanidade. É para toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Esta passagem também está em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. E lá em Marcos, ele fala que essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ficou sabendo de Jesus. E com certeza ela ficou sabendo que o Senhor Jesus curava, libertava e salvava. E como é bom, amados, nós falarmos do Senhor Jesus para as pessoas. Como é importante nós não perdermos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Esse amor que cura, que liberta, que transforma
o pior pecador numa pessoa de caráter. Amém, meus irmãos? O Felipe Riente falou dia 4 de janeiro sobre a importância de nós evangelizarmos. O Felipe Reis falou dia 11, domingo passado, a importância de nós evangelizarmos. E eu reforço hoje, como é importante nós falarmos de Jesus para as pessoas. E essa mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, era cananeia, natural daquele lugar, como a Bíblia nos ensina aqui no versículo 22. E os cananeus, meus irmãos, eles não tinham muita afinidade, não tinham afinidade com os judeus. Eles não gostavam dos judeus, eles não tinham aquela importância com as escrituras, não tinham as importâncias com o pergaminho, não tinha importância, não tinha fé em Deus, para se dizer a verdade. Eles não eram do povo escolhido, eles não eram do povo da promessa, eles não tinham nada a ver. Mas agora a pergunta: por que será que Jesus Cristo foi exatamente nesse lugar? Por que será que Jesus Cristo foi exatamente nesse lugar que as pessoas não davam a mínima para ele? Ao meu ver, meus irmãos, ao meu ver, estudando essa palavra, Jesus sabia que naquele lugar tinha alguém precisando dele. Ele sabia que alguém naquele lugar estava sofrendo. Ele sabia que naquele lugar alguém estava precisando muito dele. E o Senhor aqui, se Ele está neste lugar, Ele sabe muito bem que alguém está precisando dele. Ele sabe muito bem que as pessoas estão precisando dele. E quantas vezes você ora pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu não aguento mais. Quantas vezes as suas forças estão se esgotando? É o que aconteceu com essa mulher nesta passagem. E no verso 22, a Bíblia diz: uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher pedia misericórdia. Vocês repararam aqui, quando vocês leram, que a mulher pedia misericórdia para ela? Se a menina, se a filha estava endemoniada, estava sofrendo, ela pedia misericórdia para ela. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê, meus irmãos? Porque o que atinge os nossos filhos, atinge a nós. O sofrimento dos nossos filhos é os nossos sofrimentos. Então ela pedia misericórdia para ela, para vocês verem o tamanho do sofrimento dessa mulher. Então ela pedia misericórdia para ela. E permita-me dizer, meus irmãos, nesta manhã, um breve testemunho. O Felipe, meu filho, tinha por volta de 1 aninho de idade. E ele foi acometido de uma febre tão grande, tão forte. Essa febre não passava de jeito nenhum. Eu levei no médicos, mas nada melhorou. Levava em outro médico e essa febre não passava. E essa febre continuava tão forte, que estava passando para mim. Eu já estava ficando agoniada de tanta febre que esse menino passava. Que não passava com remédio nenhum. Aí eu lembrei, meus irmãos. Eu não era muito firmada na igreja, mas eu tinha fé em Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque as minhas irmãs, Roseli e Cleusa, eram da Assembleia de Deus. E a minha irmã Roseli falou: Neuza, essa febre do menino não passa. Vamos lá na irmã.
Elas tinham um culto todas terça-feira, a União Feminina da Assembleia de Deus, todas terça-feira. Tinha, não sei se tem ainda, deve ter. E aí eu levei o Felipe lá, saí daqui, fui levar o Felipe lá para Poá a pé, eu e a minha irmã. O Felipe era gordinho, sabe? Pesava, mas levei. Fui na caminhada e eu sabia, fui com toda a fé, que aquela irmã, por incrível que pareça, ela chama Valdelice também, era muito abençoada por Deus. Levei o Felipe lá. Aquela irmã orou tanto, ela orou com tanta fé, e eu chorava tanto, porque eu queria ver meu filho bom. E eu chorava e ela orava e eu chorava. Levei meu filho com toda a fé. Irmãos, acredite se vocês quiserem, no mesmo instante, aquela fé passou. Aquela fé passou. Glória a Deus. É a fé de uma mãe. Por isso que eu falo, meus irmãos, nunca desista de orar. E aquela mulher pedia misericórdia para ela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Misericórdia. E a minha filha está sofrendo muito. E essa mulher pedia misericórdia. E no verso 23, que vocês podem acompanhar comigo, o Senhor falou o quê? Não falou nada. O Senhor ficou calado. Silêncio total para aquela mulher. Silêncio total, Jesus não falou nada. E parece-me que às vezes você ora e o Senhor Jesus não responde. Parece que o Senhor Jesus não está se importando com você. Parece que às vezes o Senhor Jesus não está se incomodando com o que você ora, com o que você pede, com o que você clama. Muitas das vezes, meus irmãos, passa desapercebido aos olhos de Deus? Não, meus irmãos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus, que tudo pode, tudo crê. E Ele, meus irmãos, sabe a hora de agir. O Senhor Deus sabe a hora de agir. Com esse silêncio de Jesus, a mulher desistiu? Com esse silêncio de Jesus, a mulher poderia ter falado: puxa, nem me escuta, nem me ouve, nem se está se incomodando comigo, não fala nada. Não poderia? Não poderia uma mulher cananeia, que não tinha lá nada a ver, não tinha fé, não tinha nada, ela não podia. Para mim já chega. Não falou, me deixou no silêncio. Vamos embora. O que a mulher fez? Continuou, a mulher continuou. E eu falo para vocês também: não desistam. Vocês não desistam. Bater, e a porta será aberta. Amém, meus irmãos? Esse foi o primeiro obstáculo que essa mulher passou. Esse foi o primeiro obstáculo que essa mulher passou. Ainda no verso 23, olha o que acontece, meus irmãos. Ainda no verso 23, na parte B, olha só. Então, seus discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mande-a embora. O que eles deveriam fazer por seguir Jesus, conhecendo Jesus, sendo discípulos de Jesus? O que eles tinham que fazer? Senhor, atende logo essa mulher.
Ela vem gritando atrás de nós, coitada, acho que vem de longe. Senhor, cura ela, cura a filha dela que ela está pedindo. Senhor, por favor. O que eles falaram, meus irmãos? Manda embora. Manda embora. Para os discípulos era cômodo, não é? Os discípulos era cômodo para eles. Manda embora e o problema se resolve, Senhor Jesus. O Senhor quer descansar. Lá em Marcos fala que o Senhor Jesus entrou numa casa para descansar, o mesmo texto. Depois vocês leem Marcos, o mesmo texto, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus entrou numa casa para descansar. O Senhor Jesus também tinha suas limitações, então ele entrou nessa casa para descansar. Então os discípulos disseram, o Senhor tem que descansar. Irmão, eu imagino a cena, imagine a cena. Senhor Jesus na frente, os discípulos atrás de Jesus, imagine a cena. E a mulher gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus na frente e os discípulos atrás. Eu imagino assim, eles olhando para a mulher e falando, a senhora quer fazer o favor de parar de gritar? Que ninguém vai te ouvir aqui? O meu Senhor está cansado, Ele vai descansar, vai embora. A mulher eu imagino a mulher olhando para os discípulos e falando assim, eu não vou embora enquanto eu não receber a minha bênção. E Ele vai me escutar. Voltou. Mais um obstáculo que essa mulher passou. O desprezo dos discípulos. E essa mulher desistiu, meus irmãos? Todos que o Senhor Jesus, todos que vieram até Jesus foram curados, libertos e salvos, em nome de Jesus. Ela poderia ter desistido com esse obstáculo. Poxa vida, se eles andam com o Senhor Jesus, mandou eu ir embora, mandou o Senhor Jesus mandar eu ir embora. Eu não quero mais saber, ele não está nem se importando comigo. Mas essa mulher não desistiu. Por quê, meus irmãos? Nenhum obstáculo pode impedir você de receber a sua bênção. Nenhum obstáculo. Vocês vão ter obstáculo. Quantas vezes, quantos anos vocês já são de evangélicos? Quantos anos vocês têm? 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 50 anos? Nós vamos sofrer obstáculos para nós não chegarmos, porque o nosso inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa alma é astuto. Ele quer ver você cair mesmo. Então você vai sofrer obstáculo. Eu vou sofrer obstáculo. Mas essa palavra nos garante a vitória em nome de Jesus. O silêncio de Jesus, o desprezo dos insensíveis discípulos, não fizeram ela desistir. Segundo obstáculo que essa mulher passou. No verso 24. Olha só. No verso 24, olha só. Aí Jesus, vendo a situação, vendo a cena dos discípulos mandando a mulher embora, falou assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus amado. Depois dessa, eu não posso te atender, como se dizendo, né? Eu não posso te atender. Eu não posso te atender. Porque você é uma pessoa cananeia, você é uma gentia. Então, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher desistiu? Essa mulher parou com essa resposta de Jesus? O que ela fez, meus irmãos? Vamos ver agora, no versículo 25. A mulher veio, a adorou. Imagina quando Jesus, passando um pouquinho para frente, quando Jesus parou, que os discípulos falaram para ela, manda ela embora, falou para ele, manda ela embora. Eu imagino que Jesus parou. Ele parou. E nesse que ele parou, ele respondeu, eu só vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
como se dizendo, eu não vim para você, mulher. É um não. E o não dói, né, meus irmãos? Você fica esperando sempre o sim, mas o não, não. Mas ele falou, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ela fez? Se ajoelhou, não desistiu com essa resposta. Se ajoelhou, adorou o Senhor e disse, eu imagino ela dizendo, antes dela receber a bênção, ela já estava adorando o Senhor. Antes do Senhor resolver o problema dela, ela já estava de joelhos, adorando o Senhor. O que quer dizer, meus irmãos? Que antes de você receber a bênção, adore o Senhor. Adore o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e Ele sabe muito bem do que você necessita antes de pedir. E ela se ajoelhou, adorou o Senhor, e eu imagino ela falando, Senhor Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor dá vista aos cegos, que o Senhor faz mudo falar, que o Senhor faz coxo andar. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sei, Senhor, que eu sou uma cananeia, que eu não estou ligada com esse povo dos hebreus, com esse povo dos judeus, com esse povo dos israelitas. Eu sei que eu não tenho essa fé que eles têm, mas por favor, Senhor, socorre-me. Por favor, Senhor, ajuda-me. Foi isso que ela fez. E o que o Senhor respondeu? Em vez dele dar uma resposta calma, tranquila, o que ele respondeu? Aí acho que ela pensou, né, depois dessa, que eu adorei o Senhor, acho que Ele vai me ajudar. Ele vai fazer com que minha filha seja liberta daquele demônio. O que ele respondeu? Acompanha comigo no verso 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Muito bem. Agora deveria ser a gota d'água, né, meus irmãos? Poxa vida, me chamou de cachorrinha. Como que pode? Meu Deus do céu, chega, gota d'água. Com certeza, se ela fosse outra pessoa, falasse assim, eu já sou cananeia. Eu sou um zero à esquerda. Depois dessa resposta, eu vou me embora. Eu não quero mais saber. O Filho de Deus não me atendeu, ninguém vai me atender mais. Deixa eu ficar na minha casa, com o inferno que está naquela casa. O que ela fez, meus irmãos? Desistiu? A mulher desistiu com essa palavra? Não, não desistiu. O que ela fez? Disse, porém, ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela quis dizer com isso, meus irmãos? Senhor, está certo que esse pão é para os filhos. Eu sou apenas uma cachorrinha, não tem problema. Eu me contento com uma migalha que o Senhor me der. Eu me contento com uma migalhinha, olha, uma migalhinha só, do grande poder que o Senhor tem, do grande milagre que o Senhor tem. Eu me contento com isso, Senhor. Eu me contento com essa migalhinha. Grande Deus. O que o Senhor falou para ela, meus irmãos, depois dessa resposta que a mulher dele, ela entrou na metáfora do Senhor e disse, os cachorros também merecem uma migalhinha do grande poder que o Senhor tem. O que Jesus falou? Mulher, grande a sua fé. Mulher, grande a sua fé. Seja conforme você deseja. E nesse mesmo instante, a filha dela foi curada. Como que é bom, meu Deus. Como que é bom você ouvir do Senhor Jesus. Igreja Batista Missionária.
como é grande a sua fé. Henrique, que está aqui nos visitando. Henrique, como é grande a sua fé. Como é grande a sua fé, Denise. Como é grande a sua fé, Nádia. Como é grande a sua fé, Miriam. Como é grande a sua fé. Como é grande a fé de cada um de vocês que estão aqui. Como é grande a sua fé, Natália. Como é grande a sua fé. Grande e maravilhoso é o Senhor Jesus. Eu fico imaginando assim, irmãos, o Senhor Jesus falando, para aqueles discípulos dele. Discípulos que andavam para cima e para baixo com o Senhor Jesus. Que andavam para cima e para baixo, sabiam dos milagres, vendo os milagres acontecer. O Senhor Jesus falou para eles o quê? Quando veio aquela tempestade, que Jesus estava dormindo. Homens de pequena fé. Homens, vocês não têm fé? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês passam disso para aquilo, daquilo para lá. Mas com essa mulher cananeia, com essa mulher que não tinha fé, com essa mulher que não conhecia nada de Jesus, ele falou: mulher, grande é a tua fé, seja conforme a tua palavra, a tua fé, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu falo, meus irmãos, nós sabemos de tudo. Nós temos a palavra do Senhor, nós sabemos que tudo isso é verdade. Por isso aumente a tua fé. Que um dia eu quero que o Senhor diga para todos nós, amados irmãos, grande é a fé de vocês. Venha para o gozo do teu Senhor. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, relembrando, essa mulher desistiu com o silêncio de Jesus? Não. Essa mulher desistiu com o desprezo dos discípulos? Não. Ela desistiu quando o Senhor Jesus disse para ela que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela desistiu? Não. Ela desistiu quando o Senhor Jesus falou que não é bom dar os pão para os cachorrinhos? Não desistiu. Ela não desistiu, muito pelo contrário, ela perseverou com toda a fé e conseguiu a libertação da sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, meus amados irmãos, eu creio que o Senhor Jesus, com toda essa história aqui, Ele quis mostrar para aquela mulher, Jesus mostrou para aquela mulher que Ele é o Salvador do mundo. Ele mostrou para os discípulos que eles tinham que ter a fé dessa mulher. E Ele mostra para nós, nesse exato momento, para nós nunca desanimarmos. Porque o Senhor Jesus, Ele pode resolver o seu problema. O Senhor Jesus pode resolver. O que você não pode, Jesus pode. O que eu não posso, Jesus pode. O que os médicos não podem, Jesus pode. O que a ciência não pode, o Senhor Jesus pode. O que a tecnologia não pode, o Senhor pode. E o que os governantes não fazem, o Senhor Jesus faz. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor na tua vida, na minha vida e para todos sempre. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que Tu podes, Senhor, fazer o impossível nas nossas vidas, Pai. Por isso que nós acreditamos, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Como o Senhor agiu na vida dessa mulher, o Senhor pode agir nas nossas vidas, Pai. Visita, Senhor querido, todos os meus irmãos que neste momento estão assistindo pela internet. Cuida deles, Pai, que eles possam ter a fé dessa mulher também. Visita cada um, visita aqueles que estão precisando também, meu Deus. O Senhor é Deus do impossível. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa família, Deus. Cuida da nossa casa, Pai. E arranca de lá de dentro, Senhor, tudo que não provém de Ti, meu Deus.
Arranca essa fúria do inimigo contra nossa família, contra os nossos irmãos, contra a nossa casa, Senhor. E que somente a luz de Ti brilhe dentro do nosso lar, Senhor. Que somente a luz, o Teu poder, o Teu amor seja repleto dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido nesta manhã o Teu nome para todos sempre. Assim eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pela essa oportunidade. Eu agradeço o pastor Raimundo pela confiança, em nome de Jesus. Vamos terminar o nosso culto? Nesse domingo maravilhoso? Pai querido, em nome de Jesus, aqui eu termino esse culto, Pai. Sabendo que o Senhor vai estar conosco todas essas horas, todo esse resto de domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. E que essa palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração, em nome de Jesus. Que ela não fique aqui, Deus, mas que ela prossiga. Em nome de Jesus. Está encerrado esse culto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.